Stella estava relutante em ir à casa de sua avó paterna naquele dia, mas não era porque precisava estudar para as provas finais de seu último ano no curso de graduação em enfermagem. Na verdade, Carolina Barker era uma idosa insuportável e mal-humorada, que após ficar viúva, sempre procurava problemas onde não existiam. Recentemente, ela passou a resmungar, dizendo que estava com os dias contados, e que precisava imediatamente do auxílio de seus parentes. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes. Se você gosta de histórias incríveis e emocionantes, não se esqueça de inscrever-se no canal, de compartilhar, e de deixar o seu gostei. Os pais de Stella estavam divorciados há muitos anos, e um dos motivos para a separação, sem dúvidas, foi a senhora Carolina Barker. Assim, nenhum deles estava ansioso para passar um tempo com a velha encrenqueira. Nancy e Derek estavam casados há mais de 9 anos, quando a vida conjugal começou a estremecer. E tudo teve início com a contribuição da senhora Carolina Barker, que passou a expor abertamente as suas incertezas quanto à paternidade da filha de Derek. A velha insinuava para seu filho, que a menina não se parecia nada com ele, e pedia para que confiasse em sua mãe, quando ela afirmava que Stella não era sua filha, e assim, a menina seria a prova incontestável da traição de sua esposa Nancy. No início, o pai de Stella se recusou a cogitar na possibilidade dele não ser o seu pai biológico. Porém, quanto mais Carolina insistia, mais plausível a sua teoria se tornava na cabeça de Derek, pois o homem também percebia que sua filha não se parecia com ele, e assim ele estava sendo corroído pelo sentimento da dúvida, sobre Nancy ser uma esposa amorosa e fiel. A esposa, frequentemente, tentou superar a situação, ela chegou a ignorar aquelas acusações, mas foi tudo em vão. Os pais de Stella Garcia, em pouco tempo, estavam frequentemente brigando. Nancy não estava mais suportando as insinuações de sua sogra, e as dúvidas de seu marido. Assim, apenas para acabar com aquela situação, a esposa insistiu em fazer um teste de DNA. O resultado não poderia ser outro, e confirmou que a esposa estava dizendo a verdade, visto que a probabilidade de Derek Garcia ser o pai de Stella era de 99,99%. Contudo, o estrago na relação conjugal já estava feito, e esclarecer esta situação não pôs fim aos problemas do casal. Nancy e Derek se sentiam como estranhos, com apenas uma coisa em comum, a filha Stella de 10 anos. Inevitavelmente, um doloroso processo de divórcio foi aberto, pondo fim ao conturbado relacionamento. A justiça determinou que a guarda de Stella fosse compartilhada, mas para tentar diminuir o transtorno na vida da menina, ela passou a viver com sua mãe, e em alguns finais de semana, ficava com seu pai. Derek viveu uma vida de solteiro durante algum tempo, mas depois ele conheceu sua atual esposa, o que pôs fim a quaisquer chances de reconciliação entre os pais de Stella. Com a comprovação de que Stella era filha biológica de Derek, a velha senhora Carolina Barker parou de se meter na vida do filho, e se comportava como se nada tivesse acontecido, mas graças às suas fofocas, Stella só podia ver seu pai em alguns finais de semana. Alguns anos se passaram, e Stella recebeu uma ligação de sua avó Carolina, dizendo que queria lhe ver. Apesar de todo o ocorrido, e ainda que sua avó continuasse a ser uma velha teimosa e mal-humorada, Stella mantinha bons sentimentos por ela. Depois daquele exame de DNA, a idosa ficou visivelmente amorosa, e passou a tratar Stella com todo o respeito e afeto que uma neta merecia. Quando a idosa abriu a porta, e viu Stella, ela não conteve um largo sorriso, e afirmou que já estava pensando que a neta não viria, já que seu filho Derek, e sua nora Nancy, nunca tinham tempo para ela. Carolina falou que Stella era a única pessoa em quem ela podia confiar. A neta justificou a ausência de seus pais, afirmando que simplesmente eles estavam muito ocupados com suas novas vidas, e disse que não era nenhum sacrifício fazer companhia para sua amada vozinha. A idosa, com os olhos ligeiramente apertados, e cheios de lágrimas, deixou claro que estava muito feliz com as palavras que ouviu de sua neta. Assim, após a neta se acomodar, as duas estavam sentadas na mesa da cozinha, tomando chá quente e compartilhando as últimas novidades. A neta contou que estava planejando trabalhar na pediatria do hospital regional, após a sua formatura. A avó considerou nobre a vontade da neta, no entanto, a idosa entendia que trabalhar na pediatria não traria retorno financeiro, e nem reconhecimento profissional satisfatório para Stella. Por outro lado, Carolina tinha uma sincera admiração por Stella,
e ficava muito envergonhada pelos fatos do passado. Stella questionou sua avó sobre os resultados dos exames que ela tinha feito na semana passada. A idosa disse que já tinha contado para Derek, mas suspirando triste, afirmou que seu filho, aparentemente, não tinha tempo para seus problemas. Stella pegou a receita médica, deu o remédio para sua avó, e lhe colocou na cama. Depois pegou um rodo e um pano molhado, e rapidamente passou em todo o piso da casa, e da varanda da frente. Quando terminou, viu que o quarto de hóspedes estava uma bagunça, e resolveu limpar e organizar tudo. Ali haviam sapatos velhos, pilhas de jornais de anos passados, e muitas outras coisas que deveriam ter sido jogadas fora há muito tempo. Durante o processo de separar o que realmente era lixo e o que eram lembranças, Stella se deparou com uma fotografia antiga que mostrava um jovem de boa aparência, com cerca de 25 anos. O rosto daquele homem lhe parecia vagamente familiar, mas a jovem tinha certeza de que nunca o tinha visto antes. No outro dia, durante o café, Stella perguntou para sua avó quem era o homem da foto. Carolina colocou seus óculos e olhou a fotografia com cuidado. A idosa ficou pálida, e sua respiração ficou levemente acelerada. Stella ficou preocupada, e rapidamente indagou se sua avó estava se sentindo bem, e se devia chamar uma ambulância. A idosa, controlando a respiração, respondeu que estava tudo bem, que apenas tinha sentido uma alergia do cheiro do papel velho da foto. Contudo, Stella era uma jovem esperta, e percebeu que sua avó havia ficado desconfortável ao ver aquela foto, e então ela repetiu a pergunta, pouco tempo depois. Carolina estava visivelmente encabulada, mas sabia que Stella não ficaria satisfeita com qualquer resposta. Assim, decidiu falar, pois também sabia que um dia, aquele segredo teria que ser revelado. A idosa contou que aquele homem da foto era o avô de Stella, e era por isso que ela se parecia com ele, e revelou que eles também tinham o mesmo temperamento. Carolina disse que Stella nunca viu seu avô biológico, porque ela engravidou de um homem, mas se casou com outro, e afirmou que Derek também nunca conheceu o seu verdadeiro pai. A neta sentiu o sangue correr pelo seu rosto, e suas bochechas começaram a arder. Ela estava extremamente magoada, e questionou por que sua avó tinha levantado a suspeita de que ela não era filha de Derek, já que sabia que ela se parecia com seu avô biológico. Ela também queria saber por que sua avó tinha disseminado todas aquelas dúvidas, que só tiveram fim com o teste de DNA, que acabou fazendo seus pais se divorciarem. Carolina chorou, ao perceber as terríveis consequências de seus atos, e implorando, pediu que Stella perdoasse, pois ela não sabia como colocou na cabeça que Nancy estava traindo seu filho Derek, e que ela tinha engravidado de outra pessoa. Stella entendeu que sua avó havia cometido um erro na sua juventude, que influenciou os seus julgamentos, mas disse que aquilo não era desculpas para suas ações. Depois que a jovem mudou a conversa para um assunto diferente, ela decidiu manter como lembrança a foto do ex-namorado de sua avó. Naquele ano, Stella se formou na universidade e, como planejado, foi trabalhar na pediatria do hospital regional. A jovem tinha convicção de que tinha tomado a decisão certa, e jamais duvidou de sua escolha. A única coisa que a chateava era o estado lamentável em que o prédio da pediatria se encontrava. O hospital regional era uma instituição filantrópica, e aquele prédio já tinha mais de 40 anos, e nenhuma reforma estrutural tinha sido realizada desde então. Era óbvio que existiam planos para reforma e ampliação da pediatria, mas a gerência afirmava que não havia condições financeiras para a obra necessária, e assim os projetos nunca saíram do papel. Um dia, ao sair do trabalho, Stella, que morava a poucas quadras do hospital, viu um velho sentado no banco de um ponto de ônibus. O idoso, de forma estranha, balançava a cabeça de um lado para o outro, tentando interceptar os olhares dos pedestres que passavam pela calçada. O dia parecia ter virado noite, com o tamanho da tempestade que se aproximava, e o idoso não tinha guarda-chuvas, ou qualquer outro meio de se proteger, já que estava usando uma velha jaqueta jeans. Percebendo que o velho estava aparentemente perdido, Stella se aproximou, pediu desculpas pela intromissão, e perguntou se ele precisava de ajuda. O idoso desconhecido olhou para Stella, e sorrindo timidamente, respondeu estar precisando de ajuda para voltar para sua casa, pois ele não conseguia entender o que estava acontecendo com sua memória, e não estava se lembrando do caminho. Stella questionou se o idoso tinha uma carteira, documento ou comprovante de endereço, mas o velho não tinha nada em seus bolsos. A jovem então falou que ele poderia dormir em sua casa, pois ela tinha um quarto de hóspedes, estava ficando tarde,
e a tempestade estava chegando. O idoso aceitou sua gentileza, ele não conseguia lembrar o seu próprio nome, e nem qualquer informação sobre quem ele era. A jovem o acalmou, e afirmou que ele precisava descansar, e que assim ele poderia reaver sua memória, e ela poderia levá-lo para casa. Quando chegaram na casa de Stella, eles jantaram, e ela acomodou o velho no quarto de hóspedes, e disse para ele não se preocupar e que descansasse, que no outro dia eles decidiriam o que fazer. O idoso chorou ao agradecer à jovem, e enquanto enxugava as lágrimas, viu uma fotografia, em um porta-retratos sobre a escrivaninha. O velho se levantou, e delicadamente tocou na foto, e apontando para um rosto, que lhe parecia familiar, perguntou quem era. Stella disse que aquela era uma foto antiga de família, e que aquele era o seu avô, ou melhor, o seu avô biológico. A jovem se corrigiu. O velho pegou o porta-retratos e após olhar fixamente a foto, seu rosto empalideceu, enquanto seus olhos começaram a brilhar, e com um doce sorriso no rosto ele afirmou que aquela pessoa era ele, quando era jovem. Ele disse saber que tinha problemas com a memória, e que não se lembrava de nada que deveria se lembrar, mas falou ter certeza que era ele naquela foto, e ao fundo estava um salão de eventos, onde ele tinha participado de uma palestra motivacional, de como vencer na vida. Relutante em acreditar nas palavras do velho, Stella comparou o rosto de seu avô biológico com o rosto de seu hóspede idoso, e percebeu que definitivamente eles eram muito parecidos, não havia como negar. A jovem se perguntou como ela não tinha percebido a semelhança, e estava um pouco frustrada porque o idoso não conseguia se lembrar nem do seu primeiro nome, e já era bem tarde para procurar respostas. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Stella abriu a porta, imaginando quem poderia ser tão cedo. Então ela viu dois homens de terno, parados na sua frente, e um carro preto de luxo, estacionado na entrada de sua casa. Os homens lhe deram bom dia, e disseram que estavam procurando Norman Shelby. Stella franziu a testa, mas não teve tempo de fazer qualquer questionamento, quando um dos homens disse que era o velho que ela tinha acolhido na noite anterior, e que ele era o pai deles. Ele contou que o velho tinha sintomas de Alzheimer, e que ele não havia tomado seus remédios ontem, e assim ele se perdeu. O homem, vendo o olhar confuso da jovem, contou que sem os remédios, seu pai ficava como uma criança, no corpo de um idoso. Naquele momento, o idoso que tinha acordado, apareceu na sala. Ele reconheceu seus filhos, que lhe deram os seus remédios. Logo a memória do idoso começou a retornar lentamente, e encheu sua mente com imagens e memórias do seu passado, e agora não havia mais dúvidas de que o homem na foto era realmente Norman Shelby, que pouco tempo depois havia terminado com a avó da Stella. O homem havia mudado de cidade, e durante sua longa e próspera vida, conseguiu fazer uma fortuna, que hoje era administrada por seus dois filhos, Blake e Peter. Norman nunca suspeitou que tinha outro filho, porque Carolina Barker cortou todos os contatos com ele, depois que eles terminaram. Mas agora o velho empresário descobriu que ele não tinha apenas mais um filho, mas também uma neta, que ajudou seu avô sem nem mesmo saber quem ele realmente era. O idoso, ao saber do estado lastimável do prédio da pediatria, onde sua neta trabalhava, fez uma enorme doação, que possibilitou a reforma e ampliação daquele prédio. Após todos estarem sabendo dos segredos do passado, os ressentimentos foram esquecidos. Derek se aproximou de seu pai biológico e de seus irmãos. Agora, Stella frequentemente revezava, visitando seus avós, tentando recuperar o tempo perdido, e olhando para seus rostos felizes, a jovem sentia estar cumprindo com seu dever, e continuaria visitando e apoiando seus avós. Se gostou dessa história, compartilhe com seus familiares e amigos, não deixe de se inscrever em nosso canal e de deixar o seu gostei. Obrigado e até a próxima história.